Mecanismos da mediunidade, capítulo 11, Onda mental, onda hertziana. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender, sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo, de início, à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Pensamento e televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, recordemos a televisão, cujos serviços se verificam à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. De igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre, e toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. O campo espiritual de quem sugestiona gera, no âmbito da própria imaginação, os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele mesmo, iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se deste uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando e, compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo refletida, perceberemos com facilidade que as variações de intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à metamorfose das cenas em eletricidade, variações que respondem pelas modificações das cores e respectivos semitons. As imagens arremessadas através do dispositivo de focalização da câmara, atingindo o mosaico, se fazem invisíveis ao olhar comum. Nessa fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. Somente depois dessa operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor da imagem, a reconstituir-se através do cinescópio ou válvula da imagem no aparelho receptor, válvula essa cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão, embora fisicamente não se pareçam. Células e peças. Com muito mais primor de organização, o cérebro, ou cabine de manifestação do espírito, tanto quanto possamos conhecer-nos, do ponto de vista da estrutura mental, em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que o servem aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão para a emissão e recepção das correntes eletrônicas, exteriorizando as ondas que lhes são características, a transportarem consigo estímulos, imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos através de vias aferentes e eferentes nas faixas de sintonia natural.
As válvulas, câmaras, antenas e tubos destinados à emissão dos elétrons, ao controle dos elétrons emitidos, à formação dos feixes corpusculares e respectiva deflexão vertical e horizontal, e a operações outras para que o mosaico ou o espelho elétrico forneça os sinais de vídeo equivalentes à metamorfose da cena em corrente elétrica e para que a tela fluorescente converta de novo os sinais de vídeo na própria cena óptica a exprimir-se nos quadros televisionados, configuram-se, admiravelmente, nos recursos sensíveis do cérebro, sistema nervoso, plexos e glândulas endócrinas, enriquecidos de outros elementos sensoriais no veículo físico e psicossomático, cabendo-nos ainda acentuar que a nossa comparação peca demasiado pela pobreza conceptual, porquanto, em televisão, na atualidade, há conjuntos distintos para emissão e recepção, quando o espírito, na engrenagem individual do cérebro, conta com recursos avançados para serviços de emissão e recepção simultâneos. Alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do pensamento. Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo. E, para manejar as correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma em si da alavanca da vontade, por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. A princípio, adstrita aos círculos angustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o ser humano, qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. Vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do ser humano à simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhe assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria no gregarismo das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. A civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Ciclotron da vontade. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. E é ainda com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda junto àquelas que se proponha assimilar no plano das sintonias, de vez que, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Capítulo 12.
Reflexo condicionado. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente. Tipos de reflexos. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Abre nota. Ivan Pavlov, 1849 a 1936, foi fisiologista e médico russo. Criou a teoria dos reflexos condicionados. Recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1904 por seu trabalho sobre a relação do sistema nervoso com o sistema digestivo. Fecha a nota. Esse campo de experiências traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores alimentares, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Os reflexos adquiridos ou condicionados, que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Experiência de Pavlov. Lembremo-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar e o córneo palpebral, mas, quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante, à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhes foi colocada na boca. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhe fosse apresentado à vista ou ao olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em regime de enxertia, sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos, desse modo, que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne, a que foram habituados, define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência.
Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam, para o ser humano, de pensamentos elementares, os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, quão mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Uso do discernimento. A liberdade de escolha, na pauta das leis divinas, é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o ser humano, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros à afeição de leme que a razão não pode esquecer à matroca, de vez que, se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual, da mesma sorte, jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior.